Vamos ao debate. Aqui no Grande Debate temos José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Bem-vindos os dois. O tema não poderia ser diferente. Hoje eu começo com José Eduardo Cardoso. O depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, está sendo relevante para as investigações? Eu acredito que ainda tem muita coisa a ser desdobrada, né? Nós vimos agora nesse trechinho que a CNN nos passou, uma situação bastante inusitada, a meu ver, para quem conhece a Polícia Rodoviária Federal. E eu a conheço porque tive a oportunidade de exercer o Ministério da Justiça por praticamente quase 6 anos. O diretor de operações é quem assina as operações, mas as operações, elas são planejadas. Então, uma coisa é a assinatura do documento, outra coisa é a elaboração da estratégia. Parece muito difícil que numa situação entre primeiro e segundo turno eleitoral não houvesse um planejamento feito pela direção com a ciência do senhor diretor. E chama muita atenção esse volume de diárias que foi apontado pela senadora relatora. Ou seja, eu tenho uma concentração de gastos na região Nordeste. E o senhor diretor-geral da Polícia Federal da época não consegue explicar o porquê. O que aumenta a percepção de que teria havido realmente uma operação para tentar obstaculizar eleitores que iriam se deslocar pelas estradas federais para votar. Realmente, esse trecho que eu pude ver, não pude acompanhar todo o depoimento, parece bastante expressivo para que se possa chegar a indícios da utilização da Polícia Rodoviária Federal como um braço instrumental efetivo de uma tentativa de criar embaraços para o processo eleitoral. Muito bem, vamos ouvir o Caio Coppola. O depoimento do Silvinei Vasquez está sendo relevante para as investigações, Caio? Olha, eu creio que não, principalmente porque a gente está falando da CPMI de 8 de janeiro. Então, você estabelecer uma relação entre essas duas coisas é infinitamente complexo, né? Eu não consigo ver como uma coisa é conexa à outra, né? Especialmente, vamos analisar aí de forma desapaixonada, né, o que alegam os teóricos do golpe de Estado, nesse caso, da suposta instrumentalização da Polícia Rodoviária Federal. Bom, segundo eles, né, a PRF ela é instrumentalizada para tirar votos de Lula da Silva no Nordeste. E por que essa tese não faz muito sentido? Não, eu estou sendo muito gentil com as palavras. Por que essa tese não faz nenhum sentido? Porque as forças de segurança do país, inclusive somadas, elas não possuem efetivo suficiente para causar qualquer impacto estatístico na votação, seja no Nordeste, seja em qualquer outra região. Então vamos retomar os números, né? Primeiro turno, em relação a Jair Bolsonaro, Lula vence por mais de 6 milhões de votos, precisamente 6.187.000 votos. No segundo turno, essa diferença cai um pouco, mas ainda assim foram mais de 2 milhões de votos, precisamente 2.139.000 votos a mais para o petista. Então, assim, pessoas que ocupam a cúpula de órgãos públicos, elas podem ser chamadas ou costumam ser acusadas de muita coisa, raramente de burrice. Seria um desatino tentar neutralizar com operações policiais indevidas uma diferença que sempre esteve na casa dos milhões de votos, né? Seria a própria definição aí de um esforço em vão, sem nenhuma garantia de sucesso. E mais, vamos pensar do ponto de vista egocêntrico, né, de uma tomada de decisão. Esse tipo de conduta, de suposta conduta, uma conduta dolosa, uma conduta antidemocrática, né, se houver veracidade nas acusações, ela pode expor os envolvidos aí a um enorme risco jurídico e econômico. Ela pode prejudicar muitos indivíduos envolvidos, pode prejudicar sua carreira, suas famílias e por aí vai. Então, assim, quem em sã consciência procederia dessa forma? Não faz sentido nenhum, né? E mais, a julgar pelo depoimento, e aqui tomando como verdade as palavras, né, do depoente, que até eu não sei, Zé, se ele está falando como testemunha ou como investigado, e aqui teve uma outra edição aí do nosso debate que você prestou aí esclarecimentos muito bem-vindos sobre a diferença dessas duas figuras,
né? A julgar pelo depoimento dele, eu estou tomando aqui as palavras dele como verdadeiras, as operações, via de regra, não impediram que os eleitores votassem, apenas atrasaram a realização desse direito, o que também a gente lamenta, mas entende caso a Polícia Rodoviária Federal estivesse executando de forma proba e devida o seu trabalho. Muito bem, o Zé Eduardo Cardoso, o Caio Coppola diz aqui que não tem nenhuma relação com a outra, fala que é um desatino pensar que essas operações da PRF no Nordeste poderiam interferir na eleição. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Olha, Luciana, o Caio usou uma expressão muito interessante. Ele falou que em sã consciência ninguém faria isto. E talvez seja verdade. O problema é que nem sempre as consciências são sãs, né? A asnice, a burrice, o autoritarismo, eles infelizmente existem na cabeça das pessoas e muitas vezes naqueles que estão colocados em órgãos públicos, né? É absolutamente inexplicável do ponto de vista de uma atividade policial que eu tenha concentrado naquele dia um policiamento com blitz nas estradas no Nordeste, onde Luiz Inácio Lula da Silva tinha o maior potencial de votos no primeiro turno. É absolutamente inexplicável, não há lógica que justifique isto. Não há lógica que justifique o aumento das diárias colocado pela relatora. E tanto não há lógica que o próprio depois disse, eu não sabia disso, eu não sei explicar, eu não sei disso, consulte lá o diretor de operações. Como se isto não fosse uma estratégia da diretoria da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, realmente, Caio, em sã consciência ninguém faria, mas quem disse que essas consciências são sãs? Eu acho que quem efetivamente tenta mudar um processo eleitoral, inibir eleitores de chegar para perpetuar que um governo fique no poder, se assim o fez, não tem uma consciência sã. Claro, tem uma consciência deturpada da democracia, uma consciência pragmática, nociva do que é um processo eleitoral, porque não é proibindo eleitores ou criando obstáculos para eleitores votarem que eu posso ter um poder legitimamente eleito do ponto de vista da democracia de um Estado de Direito. Então, me parece que isto é que se coloca o ponto nevrálgico do que está sendo discutido. Com um detalhe que eu acho importante. Tem relação isso com o Rio de Janeiro? Claro que tem. A discussão se houve uma tentativa de golpe, de influência do governo para afastar um possível eleito que seria Luiz Inácio Lula da Silva, começa no processo eleitoral, ou seja, eu vou tentar manipular o processo eleitoral, vou tentar impedir que eleitores cheguem para votar e na medida em que eu mesmo assim perco as eleições, ou seja, eu não tive condições de evitar aquilo que aconteceu, eu tento um golpe de Estado insuflando as pessoas para efetivamente levarem a uma destituição do governo eleito. Isto é um mesmo iter, a mesma situação. Muito bem, Caio. Bom, por que para mim isso é uma teoria terraplanista, né? E por que esse depoimento e esse episódio da Polícia Federal é só mais um elo de uma corrente imaginária, fantasiada aí por teóricos da conspiração que enxergam o fascismo na direita brasileira e que também sustentam que houve essa clara tentativa de golpe no Estado. Vamos ver como teria sido esse ataque à democracia, pessoal. Seria um golpe instigado aí por algumas poucas centenas de eleitores inconformados, né, e um punhado de vândalos infiltrados nesse movimento. Aí essa turba ela se dirige à Praça dos Três Poderes e só consegue invadir e depredar os prédios públicos de Brasília graças à negligência de integrantes do novo governo. Por quê? Porque tinham plena ciência dos riscos, foram avisadas antecipadamente, em alguns casos foram flagradas por câmeras de segurança, facilitando o cometimento desses crimes. Bom, voltando aos manifestantes, eles não tinham nenhum apoio militar, nenhum apoio midiático, não tinham apoio popular, não tinham apoio político e não tinham apoio institucional para depor o presidente eleito e já empossado há uma semana. Já era ele o comandante em chefe das Forças Armadas. Bom, supostamente, esses insatisfeitos queriam colocar no poder um ex-presidente que não tinha mais nenhum poder político, como eu disse, não tinha mais nenhuma ascendência sobre as Forças Armadas, que estava hospitalizado fora do país e que nunca instigou os seus apoiadores a promoverem tumultos após as eleições. E isso é um dado da realidade. Na verdade, no mesmo dia, né,
no mesmo fatídico dia do 8 de janeiro, ele condenou as condutas criminosas, comparando-as com grandes manifestações da esquerda, que muitas vezes terminaram em violência contra policiais e depredação de patrimônio público e privado. Então, esse para mim é um golpe imaginado, é um golpe fictício, é um golpe implausível e, o mais importante, é um golpe que nunca foi tentado e nunca foi executado. E, de novo, eu volto aqui aos números, né? Principalmente porque, vamos dizer assim, a interpelação, né, da senadora em relação ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ela está bastante concentrada no segundo turno. A gente está falando aí de uma diferença de primeiro turno que era de 6 milhões de votos. No segundo turno, ela cai, tudo bem, mas, de novo, são 2 milhões de votos. Se a gente quiser, ainda por amor ao debate, né, abrir um pouquinho mais esse argumento, tudo bem, 2 milhões e 100 mil votos é o equivalente aí a um pouco mais de 1 milhão de eleitores. Mas como que a Polícia Federal Rodoviária, fazendo ações limitadas a um budget que foi falado aí na própria comissão de 3 milhões de reais distribuídos em 3 dias, vai conseguir causar qualquer impacto eleitoral? Não faz nenhum sentido e nesse ponto eu e o Zé concordamos. Seria assim, de uma burrice pantagruélica, mas é aquela história, né, Zé? Tem tanto burro mandando em homem de inteligência que às vezes chegamos a pensar que a burrice é uma ciência. Talvez até você tenha um ponto nesse sentido, né? A gente não pode contar com a sanidade de todos os agentes públicos.